Olá, eu sou a doutora Lu Maciel, veterinária, e como vocês perguntam muito pra gente sobre regras de condomínio, convivência entre vizinhos, hoje eu convidei a doutora Cláudia Nakano, advogada. Ela é sócia fundadora do escritório Nakano Advogados Associados, que atua com exclusividade no direito à saúde humana e animal. A doutora Cláudia é pós-graduanda em Direito Animal pela Escola de Magistratura Federal do Paraná e membro da Comissão de Direito e Defesa dos Animais da OAB São Paulo. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Olha, tem muitas dúvidas. Eu coloquei até aqui na listinha umas dúvidas minhas mesmo, que eu morei em prédio muitos anos. Então eu vi algumas coisas acontecendo que eu não sei até que pontos, né? A forma que o porteiro agia, que o síndico agia eram corretas, e a gente vai tirar essas dúvidas hoje. Mas vamos começar com um depoimento de uma cliente minha, que eu acho que dá depois pra gente falar bastante coisa em cima desse depoimento dela. Oi, gente, eu sou a Ana. Vou contar um pouquinho da experiência que eu tive com meu cachorrinho no condomínio. Bom, quando eu me mudei para São Paulo, do Rio, eu me mudei sozinha e pensei em pegar um cãozinho para ter companhia. Aí eu fiz algumas pesquisas na internet para saber quais eram os melhores cães para apartamento, etc. E também consultei o condomínio antes de pegá-lo. Depois que eu achei a raça que eu queria e consultei o condomínio, eu peguei um filhotinho e tudo corria bem, até que um dia, quando eu saí de casa, minha vizinha de porta me pediu para conversar. Eu nunca imaginei o que era o assunto, e ela falou que era sobre o meu cachorrinho, que latia muito, principalmente quando eu saía de casa para trabalhar, e que ela não aguentava mais ele latindo. Como eu não ficava muito em casa, eu não sabia realmente se ele ficava latindo ou não. Mas quando eu saía, realmente ele latia. Mas depois parava. Então, a partir daí, eu comecei a procurar soluções para não causar transtorno para ela. Então, no início eu coloquei ele numa creche e depois fui procurar treinamento, né? O treinamento me ajudou bastante, mas mesmo assim, ele tinha alguns momentos que latia. Eu achei que ele diminuiu muito o latido com os treinamentos e ficando fora na creche, mas a vizinha, desde então, não parou de reclamar. Ela não trabalhava, então ela ficava o dia inteiro em casa, então ela ouvia todo tipo de latido. Eu tive muito problema, porque teve um momento que ela começou a me expor no grupo do WhatsApp que o condomínio tinha. Então, ela passou a reclamar no grupo e não para mim. Eu já tinha conversado com o síndico me apoiou, porque eu mostrei para ele tudo que eu fazia para não tentar incomodar menos. Chegou num ponto que o próprio síndico, que também tinha um cachorro da mesma raça e que morava na cobertura, se ofereceu para ficar com ele, para mim, durante o dia. E eu aceitei, então ele passou a conviver com o meu cachorro. E depois de muito tempo, a situação ficou insuportável. Ele foi morar com a treinadora, então ele passou um período fora da minha casa. Então, todo aquele meu sonho de ter o cachorrinho para companhia, porque minha família toda não é daqui, foi por água abaixo, porque ele não pôde mais morar comigo. Então, ele ficou com a treinadora por um tempo, até que eu me mudei para um outro prédio, onde eu também pesquisei se tinha cachorro, como que era a vizinhança. Eu fui morar num prédio mais antigo, com as paredes mais grossas, para tentar evitar aí os ruídos. Mas, felizmente, nesse meu novo prédio, os vizinhos são bacanas, todo mundo tem animal, e eu consegui voltar a viver com o meu cãozinho. Então, teve um final feliz, mas eu tive que mudar. E só para contar um pouquinho do depois. Depois que eu saí lá do prédio, entrou uma nova pessoa para morar no meu apartamento, e ela levou 2 cachorros. E
não deu outra, né? A confusão foi a mesma até que essa pessoa também já se mudou do prédio. Então, até que ponto é o cachorro ou é o animal ou a pessoa, né? Então, eu tive o bom senso de tentar fazer o melhor para não atrapalhar a pessoa, mas depois eu fui descobrir que ela também reclamava de tudo. Então, fica aí o meu depoimento e queria ouvir também a opinião de um especialista para saber, nesses casos, o que a gente deve fazer. Obrigada. Doutora Cláudia, eu acho que essa é a reclamação mais comum, né? Então, de um cão, principalmente o cão, acho que com gato esse tipo de problema não tem muito, né? De miado excessivo e tal. Mas latido que a vizinha considerava excessivo. Com um desfecho desse, né? Dela ter que mudar de prédio. O que você consegue me pontuar que teve de errado? Que, não, era essa a solução mesmo? O que poderia ter sido feito no meio do caminho, uma vez que o síndico, né, estava a favor dela, tudo, era uma moradora o problema? Então, é uma situação bem difícil, bem delicada, né? Que a Ana passou, um constrangimento. Enfim, teve aí um fator inicial, mas que poderia ter tido outro desfecho. Porque nenhum proprietário e nenhum síndico pode proibir a permanência do animal em uma casa ou apartamento. Porque a gente tem na Constituição Federal o direito à propriedade. E esse direito, ele também preserva a individualidade, a privacidade. E o animal, ele pode sim permanecer desde que ele não incomode o sossego, a segurança e a saúde dos condôminos e do condomínio. Então, neste caso, havia sim um problema em relação ao latido, né? Não sabemos se era um latido excessivo, né? Mas alegava a vizinha que era. O que poderia ter sido feito na época era uma sessão de conciliação ou mediação, através, por exemplo, do Sejusc, que o Sejusc é um centro de conciliação do Poder Judiciário, não é uma ação judicial, é apenas uma resolução de conflitos para que ambas ficassem satisfeitas e que elas pudessem resolver da melhor forma sem ter que mudar de apartamento. Porque no fim a Ana foi prejudicada, teve que mudar de apartamento e nós nem sabemos se realmente o animal incomodava tanto assim. Sim, e ela fez de tudo, porque assim, ela é uma cliente minha, né? Eu acompanho o perro já desde que ele nasceu. E ela fez o treinamento, ele morou com a treinadora. Então assim, ela saía do trabalho, ela ia visitá-lo na casa da treinadora. E ela aqui em São Paulo sozinha, vinda do Rio. Então, assim, foi uma coisa traumática pra ela também, né? O que ela fala até no áudio. Um sonho que ela tinha de ter uma companhia e ela se viu numa situação que ela não podia mais ter aquele animal. Então, ela optou por sair do prédio pra conseguir ficar perto dele de novo, né? É uma situação bem complicada, né? E triste, né? Porque a Ana também, ela sofreu um constrangimento ilegal. Porque expor fatos desta forma no grupo é um constrangimento e é previsto como crime na nossa legislação. Tá. Então, se ela quisesse ir atrás disso, ela teria como brigar por isso judicialmente. Exatamente. Ela poderia ter feito uma tentativa de conciliação ou mediação, até mesmo para não entrar com uma ação judicial, que é um pouco mais agressiva. Mas se houvesse a necessidade, ela poderia ter entrado com uma medida liminar, com uma ação judicial, requerendo a permanência do animal em sua residência. E aí sim resolver a questão dos latidos, até mesmo como ela já estava resolvendo. Com um treinador, com o apoio do síndico. Entendi, legal. E nesse assunto também, a Natália Logrado perguntou se os condomínios, que você já respondeu um pouquinho pra gente, mas se eles podem proibir os moradores de terem pet. Então, o regulamento interno do condomínio não pode proibir isso. Não pode proibir. A gente tem esse direito de propriedade que prevalece, que está acima de qualquer legislação do condomínio e qualquer
convenção do condomínio, né? O que acontece hoje, a gente tem as convenções que são antigas e que dependem de um quórum e que muitas vezes elas não são modificadas por conta disto. E hoje, mesmo que se tenha a previsão na convenção que não pode ter animal, o síndico ou o condomínio não pode proibir. Porque, além de termos a decisão já do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que garante a permanência do animal na residência, nós temos também essa previsão do direito à propriedade na Constituição Federal, que é a nossa carta maior. Tá, entendi. E a Sheila pergunta se pode limitar o número de pets por unidade. O condomínio pode limitar? Então você pode ter, mas só 2 ou 3 cachorros? Então, isso muda muito de estado para estado, de cidade para cidade. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem um controle de 10 animais por unidade. Tá. Até mesmo para um controle de zoonoses, né? Então, desde que a pessoa, o tutor, consiga manter mais animais e consiga comprovar que isso não afeta a saúde, a segurança e o sossego, pode-se até ter mais. Entendi. Mas para controle de zoonoses, em São Paulo, se fala em 10 animais por unidade. Entendi. Independe do tamanho da unidade. Então, por exemplo, se eu morar num estúdio de 30 metros, eu posso ter 10 animais? Independe do tamanho, né? Desde que você consiga manter as condições de higiene. E é importante também dizer que a casa, o apartamento, esta unidade deve ser limpa. Porque o mau cheiro não pode incomodar o vizinho. Sim, e temos uma pergunta sobre isso. A Júlia perguntou: meu vizinho de frente tem 3 gatos e não limpa a sujeira direito. O cheiro é muito forte, fui falar com ele, ele ficou bravo, disse que é frescura minha. Estou sem saber o que fazer. Então, na verdade, Júlia, né? Isso. A Júlia, ela pode sim recorrer ao condomínio pedindo providências, né? Até mesmo como advertência ou pena de multa para este vizinho. Porque do mesmo jeito que o tutor tem direitos, ele tem obrigações. E se houver interferência na questão da saúde, por exemplo, estes animais, eles podem ser retirados. Até mesmo se não houver uma posição do condomínio mais efetiva, se não houver a solução, ela pode sim entrar com uma ação judicial requerendo um pedido de tutela antecipada, que é uma medida liminar, para a retirada dos animais, justificando essa questão da higiene. Tá. E aí, nesse caso, esses animais eles seriam retirados de forma temporária, definitiva? Como que funciona? Se for em sede de liminar, é uma medida temporária. Tá. Mas se for ratificada, confirmada na sentença, já é uma decisão mais definitiva. Tá. O judiciário, ele acolhe muitos pedidos no sentido de dar preferência à permanência do animal na unidade. Mas pode acontecer da retirada ser também prevista se houver a interferência na questão da saúde, da segurança ou do sossego. Houver uma perturbação nesse sentido. Entendi. E esses animais, se for provisório, por exemplo, eles ficam em ONGs? Como que funciona? Então, este tutor vai ter que ver, né, com algum amigo, algum familiar, né, é o tutor ou alguma quem resolve. ONG. Exatamente. Ele vai ter que ver de que forma que ele vai, né, dar um encaminhamento a esses animais. Entendi. É o tutor que vai direcionar isso. Sim, é o tutor. Tá. E assim, isso é uma pergunta minha, tá? Já que a gente tá falando de retirar os animais. Em casos em que há suspeitas de maus tratos. Então, por exemplo, um cão que fica preso na varanda o dia inteiro, numa varanda minúscula, você vê que do prédio da frente, por exemplo, você consegue enxergar que ele tá ali exposto ao sol, que ele tá no meio do xixi e do cocô o dia todo. Muitas vezes sem água e sem comida, né? Então, onde há suspeita de maus tratos, como a pessoa deve proceder? Então, qualquer pessoa que veja maus tratos, ela pode denunciar. Então, ela pode ir a uma delegacia de polícia próxima à sua residência e registrar um boletim de ocorrência. Tá. Se o delegado ou a autoridade policial não quiser registrar, ela pode recorrer ao Ministério Público ou à Corregedoria da Polícia, porque é obrigado esse registro. Não precisa ser numa delegacia específica de crime ambiental, nada disso. Qualquer delegacia
tem que fazer esse registro? Qualquer delegacia de polícia. E em São Paulo, por exemplo, a gente tem a DEPA, que é uma delegacia online, né, que cuida mais de crimes ambientais, mas a gente não precisa recorrer a essa delegacia em especial. Tá. Qualquer delegacia de polícia pode receber esta denúncia, que deverá ser apurada. Tá. Inclusive, hoje nós temos garantias do PET, que as garantias são ter uma alimentação boa, completa, balanceada, ter água limpa, ter um local digno, um local adequado, onde ele tenha a proteção do sol, da chuva, do calor, do frio, ter acompanhamento médico, zelo, carinho, porque o animal hoje foi comprovado que ele tem essa questão do sentimento, ele sente, ele é passível de sofrimento. Sim. Então essa preservação, a sua integridade física, ela é importante. Tá. Eu te pergunto isso porque algumas pessoas já me fizeram essa questão, né? E falaram assim, mas eu não tenho como provar. Como que eu vou denunciar se eu não tenho como provar? Então, mesmo numa suspeita dessa pessoa, ela nem sabe se aquilo pode ser considerado ou não maus tratos, mas ela vê que algo não tá certo, né? Que tá faltando coisa ali ou que tem excessos, né? Ela pode denunciar e quem vai apurar isso é a polícia, é isso? Isso, é a polícia. E se essa pessoa tiver condição de gravar um vídeo ou mesmo tirar fotos, ela pode levar na delegacia. Ah, legal. Ai, obrigada por me tirar essa dúvida. A Juliana Gumieri perguntou: quando o elevador de serviço está ocupado, pode ir pelo social? E aí eu lembrei muito de umas situações que eu passei quando eu morava com a minha mãe, né? E era em prédio. Eles eram só 2 elevadores por bloco. Um deles, o de serviço, eles usavam para recolher os lixos andar por andar. Então tinha um determinado período do dia, eram 2 vezes por dia, que o faxineiro passava recolhendo. E aí a gente queria descer ou subir com o cachorro e não podia ir pelo social, tinha que ir de escada. Quando o elevador de serviço estiver ocupado, posso ocupar o social com o meu animal? Pode, sim. Porque nós temos na Constituição Federal também o direito de ir e vir. Então, todo tutor pode andar com o seu animal, até mesmo nas áreas do condomínio, tá? Desde que respeite também a segurança dos demais moradores. Tá. Então, sempre com uma corrente mais próxima, né, ao seu corpo. Se for um animal mais agressivo, que precise de focinheira, que use a focinheira, que respeite também a privacidade dos demais moradores. E o acesso aos elevadores é possível, sim, porque proibir o tutor de andar com seu animal, de usar o elevador, é também caracterizado crime. Então é constrangimento ilegal. Então, aquela história, você só pode sair com o seu cachorrinho se ele for no colo, isso não existe. Não existe? É crime, é constrangimento ilegal. Tá brincando. Olha como são as coisas, né? Porque assim, eu ficava imaginando, existe essa regra. E quem tem, por exemplo, tem muita gente que tem Golden em apartamento. O cachorro pesa 40 quilos, como que você vai sair com o cachorro no colo? Aí o que você faz? Você não sai, né? E aí você gera outros problemas, né? Exatamente. E aí é difícil até pro tutor sair com este animal, né? E acaba prejudicando até a saúde do animal. Sim. Então, isso é previsto, né? O tutor, ele pode sim sair com o seu animal nas áreas comuns, desde que respeite os demais moradores, desde que saia com uma corrente, né? Focinheira, se for necessário, e que esse animal esteja próximo ao seu corpo e que não incomode os demais moradores, porque a gente sabe que tem muita gente também que não gosta de animais e é um direito também à privacidade, e essa pessoa tem que ser respeitada. E eu ouvi uma história de uma síndica, ela comentou comigo que assim, no prédio dela é proibido os cães nas áreas comuns do prédio. Ela comentou que tem 30 e poucos apartamentos no condomínio, são 20 e poucos cães, alguns de grande porte. E ela contou até a história de um senhorzinho que ele tem a saúde bem debilitada e ele tem um cachorro de 19 anos, que é tão debilitado quanto o tutor. Então ele não consegue, ele quer passear com o cachorro na rua, ele não consegue ir pra rua, né?
Então ele acaba passeando nas áreas comuns do prédio, ali o cachorro faz as necessidades, ele recolhe tudo, mas isso é proibido no condomínio. Então esse tipo de coisa não pode proibir? Então, na verdade, tem que respeitar também o regramento do condomínio, tá? Quando a gente fala área comum, tem alguns espaços que o condomínio não tolera, né, a presença de pets, e isso deve ser respeitado. Mas, por exemplo, o acesso até o elevador, né, na portaria também tem que ser liberado, porque o cachorro vai entrar. E não só isso, né, não só o pet morador, mas tem o pet visitante. O pet visitante também tem direito de entrar no edifício e não ser barrado na portaria. Independente do tamanho dele, porque eu já vi gente barrando porque era grande. Independente do seu tamanho, desde que haja também toda a consciência do tutor visitante, né? Para que respeite os demais moradores, os demais visitantes. E aí sim ele pode levar o visitante pet até a unidade desejada. Ah, que legal. É bom saber. Você vê como muita coisa, né? Eu morei em prédio por acho que quase 20 anos. E não sabia da maioria dessas coisas, porque a gente coloca, né? Eles falam, não pode, não pode, não pode. Você fala, tá bom, não pode. Né? Eu mudei pra lá, eu tinha 2 cães, eu saí de lá com 5, levei 2, deixei 3. Então, assim, eu sabia que não podia proibir. Mas todas essas outras regras, o elevador era um inferno, porque quando estava usando de serviço, tinha que subir e descer de escada, porque não podia usar o social, né? Então, eu não fazia ideia de que as coisas eram assim. A gente falou um pouquinho também, né, do uso com segurança, tal, de focinheira, em caso de cães bravos. Tem uma lei que algumas raças são obrigadas a usar a guia curta, o enforcador e a focinheira, né? Como o Pitbull, o Mastim, o Staffordshire. E aí eu queria saber, essa mesma regra vale para os condomínios? Então, para entrar e sair do condomínio, eu preciso, se for dessas raças, eu preciso estar com esse aparato todo? Então, precisa, tá? Essa lei também varia de estado para estado, mas no condomínio prevalece essa legislação, até mesmo para preservar a segurança. Então, se é uma raça já indicada a usar todos esses aparatos, se faz necessário, né, a utilização, porque se houver algum dano, algum problema que comprometa a saúde de algum morador ou algum visitante, isso pode ser levado até na justiça, né, criminal ou mesmo na justiça civil, requerendo uma reparação. Ah, legal. E eu acho que assim, talvez pelo número maior de pets hoje, né, a gente tá indo no caminho contrário. Então pararam de implicar tanto com os bichinhos e estão criando áreas para eles, né? Então os prédios novos já têm o pet play, ou eles já reservam uma área cercada para pessoas poderem soltar os seus cães ali e tal. Mesmo para essas áreas que são específicas, né, além das regras que o condomínio impõe, qual é a responsabilidade do tutor no momento que ele leva o pet dele para uma área dessa onde ele pode deixar solto e conviver com os outros cães do condomínio? Então, a responsabilidade, ela é total, né? Principalmente na questão da segurança, né? Este tutor, ele tem que saber do comportamento do seu pet, até mesmo para cuidar dele, por exemplo, não soltá-lo se for um pet mais agressivo, mesmo que seja uma raça, né, que não aparenta ser agressiva, mas se houver algum indício que aquele pet, ele pode morder alguém, este tutor, ele não pode soltar esse cachorro de jeito nenhum, né? E hoje os pets realmente vieram para ficar, né? Hoje a gente tem os dados do IBGE, que são cerca de 139 milhões de animais domésticos. Só de cães nós temos 54 milhões. Muita de coisa, né? Aves nós temos cerca de 39 milhões. E de gatos são 23 milhões. Então os pets vieram. E não só, a gente fala muito de cães e gatos, mas a gente tem outros pequenos mamíferos. Nós temos anfíbios, né? Répteis não peçonhentos também, que são considerados animais domésticos. Então, olha o cuidado que esse tutor, ele tem que ter nessa questão da segurança. Sim.
Sim. E eu vejo até alguns condomínios com controle bem rigoroso da saúde desses pets. Então, eles pedem para que seja mandado a carteirinha de vacina, com antipulgas, vermífugo, e aí eles têm um grupo no WhatsApp. Então, eles acabam regulando tudo isso para que fique o mais seguro possível também em relação à saúde, né? E eu sempre brinco que eu falo assim, todo mundo sabe o cachorro que tem. Então, por exemplo, eu tenho uma cachorrinha que é da minha irmã, que ela não gosta de criança. Então, assim, jamais eu vou levar ela numa área que eu sei que tem um monte de criança correndo pra lá e pra cá e vou soltar a cachorra, né? Então, assim, é responsabilidade nossa também. Então, a gente briga muito pelos direitos, mas a gente tem que entender os deveres também, né? Exatamente. E é importante, né, esse cuidado com os deveres e até mesmo a conscientização desse tutor, né? Porque ter um animal não é fácil. Requer cuidados. Sim. E não só cuidados com o pet, mas também cuidados externos em relação à segurança, à higiene, né? E até a perturbação do sossego. E outra dúvida que eu tenho, que uma vez eu vi isso acontecendo num prédio perto de onde eu moro, e aí eu perguntei pra pessoa, eu falei, por que você saiu pela garagem? Ela falou, porque aqui só é permitido sair com o cachorro pela garagem. E a garagem dela não era nem aquele sistema de gaiola, né, que a gente fala. Isso, primeiro, acho que pelo que a gente já conversou, não pode, né, porque ela tem que ter livre acesso à saída social, de serviço, seja o que for, não só pela garagem. Mas isso não é uma coisa meio burra até? Não torna o condomínio muito mais vulnerável? Ah, sim, né? Acaba prejudicando aí a segurança do condomínio, mas a questão principal que a gente percebe, né, é o constrangimento que essa tutora está tendo. Porque ela tem o direito de ir e vir e ela não pode ser restringida a isto. Tá. Você vê como é sério, né, esse tipo de coisa. Vamos lá, mais uma pergunta. A Soraya perguntou, tenho problemas com o latido do cachorro do meu vizinho. Ele late o dia inteiro porque fica sozinho. Eu falei com o síndico, ele disse que não tem problema nenhum se o barulho for antes das 22, porque é lei. O que eu faço, mesmo sendo lei, isso tá certo? Então, quando começa a perturbar, né, latidos intermináveis, né, acaba perturbando o sossego do outro morador, este morador pode sim tomar uma providência. Tá. Então, o que a gente aconselha? Primeiro, conversar com este vizinho, né, com o síndico até mesmo, para que tente uma solução no âmbito até mesmo da pacificação. Se não houver resolução, pode-se tentar um Sejusc próximo à sua residência, né? Hoje são atendimentos que valem a pena, porque muitos são gratuitos e outros são cobrados apenas taxas do Poder Judiciário. Então, é muito válido e às vezes não precisa nem do acompanhamento do advogado para abrir um processo no Sejusc. Tá. E aí é uma forma de resolver aquele conflito, de tentar pacificar aquela questão, o que está te incomodando. E as partes, elas têm vozes, elas podem falar. Então, é uma forma de tentar resolver. Se não resolver, essa moradora, ela pode entrar sim com uma ação judicial requerendo a saída deste cachorro que está incomodando. Tá. Mas desde que ela demonstre, ela comprove nos autos que são latidos intermináveis. Tá. Porque o cachorro latir é perfeitamente normal. Agora, se houver realmente uma perturbação excessiva, é algo que incomode, mesmo que seja antes das 22 horas, aí sim ela pode requerer a saída. Entendi. Interessante. Mais uma dúvida minha que eu lembrei agora. Eu ouvi uma história, até queria saber se isso pode ou não. E aí, a partir daí, eu vou puxar a minha dúvida. A história que eu vi foi a seguinte, o condomínio restringia a moradora de andar com os cachorros na área comum do prédio e ela comprou aqueles carrinhos de cachorro mesmo, que parece carrinho de bebê, colocou os 3 cachorros dela dentro do carrinho e ela anda nas áreas comuns do prédio com o cachorro dentro do carrinho. Ela falou que isso, por lei, ninguém pode proibir. É verdade? Então, depende muito do regramento do condomínio, né? Por quê?
Tem áreas no condomínio que realmente não são permitidas a presença de pets, como existem áreas, por exemplo, da piscina, onde não é permitido a criança estar sozinha, até mesmo por questão de segurança. Isso deve ser respeitado, né? Agora, a questão de andar no carrinho para não prejudicar até mesmo a higiene, né, do local, ou mesmo a segurança de outro morador, é perfeitamente normal, desde que o condomínio também aceite essa questão, né? Tá. O que não pode é ela ter que usar o carrinho para sair ou entrar da sua unidade com os cachorrinhos. Entendi. Então, e aí a minha dúvida em relação ao carrinho é essa. Eu já vi alguns lugares falarem que somos pet friendly, só que você só pode entrar com seu animal no carrinho. Né? Então, por exemplo, tem o Garden que eu frequento, é assim, você pode levar seu animal, mas ele tem que ficar dentro de um carrinho que é uma gaiolinha. Alguns estabelecimentos também que servem comida, alguns mercados, você pode, mas tem que estar dentro do carrinho. Isso é legal? Então, na verdade, a gente não tem um regramento específico em relação a isto ainda, né? Porque é algo muito novo. Tá. Então, na verdade, não é que não seja legal, né? Porque aí a gente tá falando do constrangimento, a gente está falando da questão do direito de ir e vir também, que este frequentador tem. Mas, ao mesmo tempo, pensando por outro lado, este tutor ele não é obrigado a frequentar aquele local. Então, não é uma imposição, né? Ele tem também o livre-arbítrio de ir ou não ir aquele local. Ou não ir com o pet, Com né? o pet, exatamente. Tá. Então, não é uma questão imposta, né? Diferentemente do condomínio. Entendi. O condomínio, ele mora lá. Ele é obrigado, Sim. né? A seguir aquele caminho. Ele precisa sair com o seu pet. Ele precisa entrar, né, na portaria. Ele precisa ir até o elevador. Ele não tem escolha. Entendi. Né? Agora, neste local fora, né? Um restaurante ou mesmo um mercado, este tutor ele pode escolher se ele quer ir e seguir essas regras ou não. Tá. Eu acho que isso dá um episódio inteiro só sobre locais pet friendly, porque o que eu percebo com os meus cães, né? Eu tenho um Golden, tenho 5 na verdade, mas os que saem mais comigo é o Golden e a Galguinho. A Galguinho pesa 4 quilos, o Golden 40. Tem lugares que ele não pode entrar. E lugares que se dizem pet friendly. Então, assim, você é amigo dos cães, dos animais, só que você restringe, só pode pequeno. Né? Então, isso fica bem complicado pra gente, assim, porque se você vai pra um lugar que diz que aceita, você parte do princípio de que aceita tudo. Eu não tô entrando com um cavalo, eu tô entrando com um cachorro, né? Ele só é um pouquinho grande. E é uma matéria ainda que precisa ser regulada, né? A gente tem várias questões ligadas a isto que ainda a gente não tem uma legislação específica. Só para você ter uma ideia, a gente não tem nem o Estatuto dos Animais ainda aprovado. Entendi. Então, tudo começou com a Convenção, né, de Proteção ao Animal, mas ainda a gente tem uma legislação que está caminhando. Né, a gente vai ter pela primeira vez, através de um projeto de lei, o 6590 de 2019, que é um marco no Brasil na questão de animais domésticos. Isso não existe. E o interessante desse projeto de lei é a proteção que quer se dar ao animal e também essa caracterização jurídica legal. Tá. E talvez até para esses estabelecimentos nós tenhamos alguma coisa referente a isto. Porque eu acho que assim, foi um boom. A impressão que eu tenho, sei lá, se a gente pegar 3 anos atrás, não precisa ir muito longe não tinha essa cultura, né, de onde a gente vai levar os bichos. Então era bem restrito, então só podia ir em lugar aberto, em parque. Aí os shoppings começaram a abrir, né? Então esses grandes centros, esses shoppings próprios para animais, né? Onde vende coisas específicas para eles, então acabaram virando passeios de família. E aí a gente começou a ver uma abertura de outros locais para você frequentar com o teu pet. Mas acho que realmente faltam regras, falta muito bom senso ainda das pessoas. Porque eu vejo umas coisas, eu falo, gente, como que a pessoa não tem vergonha, sabe?
não recolhe cocô, o basicão, né? O cachorro avançando nos outros, a pessoa dando risada. Então, assim, precisa de muita conscientização e muita regulação mesmo, né? Exatamente. E a questão mais importante aí é não só ver os direitos do tutor, mas também os deveres. Sim, sim. Né? Nós temos, eu também sou tutora, sempre tive animal, adoro, né? Eu adoro cachorro, em particular. E é importante a gente saber, né, o que nós podemos até mesmo fazer para respeitar a outra pessoa, porque nós não sabemos se a outra pessoa, ela gosta tanto do animal como nós gostamos. Quando eu vou com os meus no shopping, por exemplo, eu tento manter a guia o mais curta possível, né? Só que os meus são tão sem vergonha, tipo, eles trocam o olhar com eles já querem cola, eles já querem carinho e tal. E eu mantenho mais perto de mim, desde que a pessoa demonstre, né, uma certa afeição, eu solto um pouquinho e deixo ir. Porque tem muita gente que tem muito medo até, né? Então você vê criança com medo, você vê gente mais velha que tem medo do cachorro derrubar. Então a gente tem que ter também essa noção e essa responsabilidade. Já que a gente vai dividir o espaço, tem que ser de uma forma democrática, né? Exatamente. E a questão também importante, né? Eu sei que não é um assunto, mas eu gostaria de trazer aqui à tona, porque nós temos também muitos motoristas de aplicativos que proíbem a entrada do animal no carro. Ai, vamos falar sobre isso, pelo amor de Deus, porque eu não consigo levar meu Golden pra lugar nenhum. Isso é proibido? Então, na verdade, a gente tem uma única lei federal, que é a entrada dos cães-guias, né? Que é uma entrada liberada, não só no carro, mas também em todos os estabelecimentos. Este cão, ele pode entrar desde que comprove, né? Que essa pessoa comprove essa necessidade. Tá. E também temos aí, já caminhando, projetos e legislação referente a isso. A entrada desses animais nesses carros. Porque as pessoas, elas não conseguem sair com os seus animais através de carros de aplicativo. Eu passo por isso direto. Porque assim, a minha pequenininha todo mundo leva, porque vem no colo, ela some, né? No meu colo. Agora o Golden, não, de jeito nenhum. E antes, quando esses aplicativos, né, começaram a ter uma popularidade maior, você tinha a opção de escolher se você queria os motoristas que aceitavam, eles tinham a capa pro carro e tal. Isso eu não sei exatamente por qual motivo, mas acabou. E desde então eu não consigo mais. Até com a pequena tem alguns que falam, só se for na caixinha. A gente tem tido muitos problemas em relação a isso. E o que nós percebemos que precisa de uma regulamentação imediata. Porque as pessoas sofrem por não poder levar. Sim. E às vezes chamam o motorista e só sabem no momento, né, que vão subir no automóvel. E isso acaba prejudicando muito. Porque assim, a gente pensa muito em momentos de lazer, né? Falar, quero sair com o meu cachorro, quero ir num lugar, quero usar um carro por aplicativo e não consigo. Tive que chamar 5 para um aceitar. O pequeno, tá? Porque o grande ninguém aceita. Agora, aí numa emergência, por exemplo, eu não dirijo. Eu moro sozinha. Se meu cachorro passar mal e eu preciso ir para o hospital com ele, como que eu faço? Na verdade, esse motorista, ele não pode se negar, né? A entrada deste animal. Se for uma emergência, exatamente. Ele não pode te recusar. Não, de forma alguma. Tá. E como que a gente agiria o que determina o que é uma emergência ou não? Então, por exemplo, eu chamei o carro de aplicativo, eu tô com um cachorro passando mal. Se ele falar, não posso levar, o que eu tenho que fazer? Aí você pode até depois, né, de ter socorrido o animal, ir até uma delegacia de polícia, registrar esta denúncia, ou mesmo entrar com uma ação contra o aplicativo. E contra esse motorista, se você tiver o nome dele. Entendi. Olha que legal. Mais uma coisa que eu não sabia. Muitas informações. Doutora Cláudia, tem mais alguma coisa que você queira deixar de recado, de alerta, enfim, para esses tutores aí em relação aos seus direitos e deveres?
Então, eu acho que o principal aí é a questão da conscientização, né? O tutor precisa saber dos direitos e dos deveres, né? Até parabenizo vocês, assim, por dar essa oportunidade, porque este assunto, ele não é levado, as pessoas, elas não conhecem os direitos dos pets e das pessoas envolvidas. Uhum. E também, eu acho importante a gente sempre respeitar o espaço dos outros, né? Então, dentro do condomínio, como você mora naquele condomínio, você deve respeitar também o regramento do condomínio. Uhum. Claro que nós temos os direitos, né, como tutores, e os animais também têm esses direitos que devem ser respeitados, mas tudo pode ser conversado e sempre resolvido com a pacificação. Uhum. Agora, se não houver esta resolução, aí vale a pena acionar o judiciário e requerer que aquele direito seja realmente validado. Ah, muito legal. Quero super te agradecer pela presença, assim, tirou 500 mil dúvidas da minha cabeça, situações que eu passei, inclusive, por um bom tempo aí, não sabia que não eram bem assim. Então, eu imagino a valia que isso tem para muita gente que está nos ouvindo. Então, muito obrigada mesmo pela presença. Eu que agradeço. Quem ouviu a gente até aqui, se tiver mais alguma dúvida para a doutora Cláudia, é só ir no Instagram, @VetsIncríveisPets, e escrever pra gente. Obrigada e até a próxima.